Bom, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa reunião clínica, do setor de terapia intensiva, da disciplina de medicina intensiva, aqui da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Lembrando que isso aqui também é o nosso curso de extensão em atualização de medicina intensiva. Então, os alunos que estão matriculados no curso, por favor, não se esqueçam de assinar a nossa lista de presença e também, claro, nossos residentes todos que estão aqui para prestigiar mais uma nossa reunião clínica. E eu queria muito agradecer a doutora Juliana Carvalho Ferreira. A doutora Juliana é professora, livre-docente da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Ela também é, logicamente, intensivista na NIB, médica da UTI respiratória do INCOR, trabalha também na UTI do AC Camargo. A Juliana hoje é presidente da BRICNET, né, do comitê da BRIC, né, coordenador, nossa presidente mora ali, né, Ju, fazendo um excelente trabalho à frente da Rede Brasileira de Pesquisa Clínica. E Juliana é uma amiga muito querida também, né, além de todos esses predicados, queria muito agradecer a minha amiga Juliana por estar conosco aqui hoje, nos prestigiando. Juliana, como todo mundo sabe, é uma das maiores autoridades que a gente tem aí em ventilação mecânica, né? E tenho certeza que teremos uma excelente oportunidade aí hoje de aprender um pouco mais sobre a sincronia. Então, Juliana, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite, Flávia. A melhor linha do meu currículo é essa, eu vou pôr, amiga da Flávia. Adorei. E obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, até porque é isso, para falar de ventilação mecânica e assincronia, eu tô no meu espaço, estou fazendo uma coisa que eu adoro. E estou vendo um monte de gente conectada aí, então muito obrigada pela presença de todo mundo. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Não é isto. E deixa eu só pensar o que eu faço com esse treco do Zoom. Eu nunca sei o que fazer com ele. Quando eu tô compartilhando a minha tela, vocês estão vendo as carinhas que eu. Não, Ah, tá bom. Eu pelo vou pôr menos bem. na conformação que eu uso no meu Zoom, não estou vendo nada, estou vendo só seu slide. Tá. Então vamos lá. Então, esses são meus conflitos de interesse. Nenhum acho que muito relevante aqui, porque são financiamentos de pesquisa relacionadas à ventilação mecânica. E aí, o que eu queria falar com vocês hoje, o que eu pensei que a gente podia discutir pensando em assincronia, é falar da definição e dos tipos de assincronia, e como a gente faz diagnóstico à beira-leito, e aí uma rápida passada no que é o tratamento das assincronias, que parece uma receitinha de bolo, e claro que nem sempre é assim, mas pelo menos os passos iniciais para diagnosticar e tratar a sincronia. Queria começar falando que eu acho que a sincronia é que nem qualquer outra coisa que a gente aprendeu a ver. Depois que você vê, você não desvê. Deixa eu ver, pegar o pointer. Vocês estão vendo meu pointer? Estamos sim, Ju. Tá. Então todo mundo já comeu esse chocolate Toblerone, mas eu imagino que nem todo mundo, como eu, antes de alguém me mostrar, tinha visto que o símbolo é um urso aqui subindo nessa montanha. Eu gosto muito desse chocolate, ele é sem glúten, então é ótimo para mim. E aí, depois que eu vi esse urso aí, eu não consigo mais desver. E tem outros exemplos de coisas que a gente vê e não consegue desver. Eu espero que um dia a sincronia também seja assim. Depois que você bate o olho num padrão no ventilador e reconhece, você não consegue mais ignorar aquilo, porque eu acho que é o que atualmente ainda acontece muito. A gente vê e não reconhece, então se você não reconhece, você não liga. Esse é outro exemplo aqui, esse cachorrinho fofo. E aparece que a dona dele, na história que eu achei na internet, também não tinha visto até alguém falar: Ai, que legal, seu cachorrinho tem o símbolo do Batman na testa. Então, depois que a gente vê o símbolo do Batman na cabeça do cachorrinho, é impossível de desver. E eu, se ele fosse meu, eu ia renomear ele de Batman. Esse é meu último exemplo de coisas que a gente não consegue depois desver. Se é um cabide, né? Todo mundo já viu 500 desse tipo de cabide, é uma imagem americana, então mais comum exatamente esse modelo em 579 instituições americanas. Aí você vai lá e fala, ah, é só um cabide. Aí isso aqui era um lugar público, alguém escreveu isso aqui embaixo, que realmente parece um povo bêbado
querendo brigar. Então, depois que eu vi eu vi esse gancho desse jeito, eu nunca mais consegui pensar nele simplesmente como um gancho de parede. Então, espero que eu vou mostrar um monte de imagens de assincronia para vocês e que vocês comecem a ver um monte de polvos bêbados e assincronias quando vocês olharem para um padrão conhecido. Então, rapidamente, definição de assincronia é qualquer situação em que a interação entre o paciente e o ventilador não é ótima. E eu não quero dizer perfeita com ótima, mas ela precisa ser realmente muito boa. Então, a gente vai falar que tem assincronia quando o que o ventilador oferece é menos do que o paciente quer, ou mais do que o paciente quer, então, problema entre oferta e demanda, que pode ser em termos de quantidade, muito volume, pouco volume, muito fluxo, pouco fluxo, ou pode ser um problema de timing ou simultaneidade, ou seja, o ventilador começando antes ou depois do que o paciente queria, ou terminando o ciclo antes ou depois do que o paciente queria, ou mesmo de padrão, que tem a ver aqui de novo com o fluxo, a velocidade com que o ar entra, a maneira como o ar é oferecido para o paciente. Então, essa é uma definição ampla, mas o que eu vou mostrar para vocês hoje são padrões de assincronias maiores, assim, e bem estabelecidas, e que algumas delas têm, inclusive, associação com desfechos ruins na UTI, então por isso que a gente precisa aprender a reconhecer e tratar. Nos anos 90, a gente fazia diagnóstico de assincronia desse jeito. Essa é uma imagem do livro do Martin Tobin, um livro que chama Mechanical Ventilation, que é tipo, sei lá, o melhor livro de ventilação mecânica que existe. Tem uma versão mais atual que não tem mais essa imagem da versão anos 90 mesmo, que é o paciente que está se afogando, apesar de estar na UTI, no ventilador mecânico. Ele está com o olho arregalado, ele está suando, está usando musculatura acessória, está usando a barriga para respirar. Então, esse paciente não está recebendo ajuda do ventilador, ele está brigando com o ventilador. Isso ainda pode acontecer, mas muito antes disso, eu gostaria que vocês enxergassem assincronias mais discretas e que nem sempre fazem isso com o paciente, mas que fazem mal igualmente. Então, no século XXI, a gente faz diagnóstico de assincronia olhando para as curvas do ventilador. Todos os ventiladores atualmente têm curvas, a maioria dos ventiladores tem um botão para você fazer um freeze, se você está na dúvida, e aí entender melhor o que está acontecendo naquele ciclo. E o melhor jeito de reconhecer uma assincronia é olhar o que está acontecendo nas diferentes curvas. Ah, eu não sei porque que tem essa espícula na pressão, mas aí quando eu olho para a curva de fluxo, tem uma pista e a gente vai ver que pista é essa. Para falar de assincronia, acho que ajuda se a gente dividir as fases do ciclo respiratório, e aí a gente usa essa classificação, né, de disparo, que é o começo do ciclo, a fase inspiratória e a ciclagem, que é a passagem da ins para ex. Então, vou usar essa classificação para falar dos diversos tipos de assincronia. Começando pelo disparo, um tipo de assincronia já bem reconhecido há muito tempo, é o autodisparo. O que é autodisparo? O ventilador pensa que o paciente está fazendo um esforço e oferece um ciclo assistido para o paciente, quando o paciente não está fazendo esforço. Então, a gente está vendo aqui curva de pressão em cima, curva de fluxo embaixo. E autodisparo costuma acontecer quando a gente tem essas curvas ruidosas, essa curva serrilhada da pressão e do fluxo. E se a gente lembrar como é que o ventilador dispara, né, por esforço do paciente, ele em geral tem que reconhecer uma queda na pressão ou uma alteração de fluxo que ele atribui a ser o esforço do paciente. Agora, se eu tiver uma oscilação na curva de base, esse sobe e desce pode atingir o critério de sensibilidade de disparo e disparar um ciclo, quando na verdade não foi o paciente que quis começar aquele ciclo. E aqui está um exemplo disso da vida real. Em amarelo em cima a curva de pressão, em verde no meio a curva de fluxo e em azul embaixo a curva de volume, tá? Esse cor-de-rosinha aqui, esse é o servo-I, ele está mostrando que o ventilador foi disparado pelo paciente, a princípio, e que o critério de disparo aqui foi a fluxo. Então, a gente vê esse primeiro ciclo, o segundo ciclo, eu queria chamar a atenção de vocês para esse terceiro ciclo aqui. O que está acontecendo nesse ciclo? Esse ciclo tem um tempo inspiratório bem mais curto, a pressão é a mesma porque é o modo pressão de suporte, então a pressão vai ser a mesma, mas o tempo foi bem curto. Ele, de novo, disparou por fluxo, mas o pico de fluxo é bem menor, sobe rapidamente e desce, e o volume corrente foi ridículo, foi quase nada. O que está acontecendo aqui? É uma pressão baixa, né? Uma pressão de 8, um delta de 8. Então, nesses ciclos aqui que o paciente puxou de verdade, o paciente e o ventilador estão ajudando a entrar esse determinado volume. Nesse ciclo aqui,
o ventilador entrou sozinho. Ele pensa que ele entrou acompanhando o paciente, mas não foi. Então, às vezes, um jeito de ver autodisparo nos pacientes é, se o paciente tiver com ajuda muito grande do ventilador, a gente pode não enxergar, mas se o suporte inspiratório não for alto, fica bem nítido, às vezes em que realmente foi o paciente, e às vezes em que o ventilador, na verdade, disparou sem querer ou por engano, que é o que a gente chama de autodisparo. Vamos falar agora de um tipo de assincronia que é o contrário do autodisparo. Então, agora o que acontece é que o paciente quer fazer um esforço, está fazendo um esforço, e o ventilador não reconhece. Vamos ver por que isso acontece no ventilador. Então, a gente está aqui com a curva de pressão ao longo do tempo, desenhado de um jeito bem exagerado. Vamos olhar para esse primeiro ciclo. Nesse primeiro ciclo, a pressão estava aqui na pressão de base, que é a PIP. Quando o paciente fez um esforço, a pressão caiu, atingiu o critério de disparo, de sensibilidade e recebeu um ciclo. Nesse segundo momento aqui, a gente vê a pressão na via aérea cair, mas ela não atinge a sensibilidade. E só lembrando, gente, o ventilador não mostra essa linha da sensibilidade para a gente, tá? Eu estou desenhando só por uma questão didática. Então, o paciente fez um esforço, a pressão na via aérea caiu, mas não tanto quanto aqui. Não teve ciclo, não entrou um ciclo assistido pelo ventilador. Depois a pressão dá até uma subidinha e volta pro normal. Então, quando as pessoas veem isso, às vezes elas nem reconhecem, ou quando elas reconhecem, elas falam: ah, tudo bem, isso aqui deve ter sido o paciente fazendo uma força bem pequenininha. Então, ele não queria tanto respirar. Mas, na verdade, não é bem isso que está acontecendo. Então, o que está acontecendo aqui, tipicamente, é isso que a gente vai ver agora. Pressão na via aérea em cima, fluxo no meio, volume embaixo. E vamos olhar para esses pontos em que está acontecendo essas assincronias. Então, esse primeiro ponto aqui é a hora em que o paciente começou a puxar. A gente vê acontecer uma pequena queda na pressão aqui. A gente vê que o fluxo expiratório, que vinha aqui num certo formato aqui, é uma expiração nesse momento passiva, ele começa a querer vir em direção ao zero, né? Então, para o ventilador disparar a fluxo, por exemplo, o fluxo teria que ser zero e até um pouquinho positivo. Ele quase zera, mas não zera. E o volume é a grande dica do que está acontecendo aqui. O volume tinha entrado no começo do ciclo, né, no primeiro ciclo, entrou um determinado volume de ar, o ar estava saindo nessa expiração, e na hora que o paciente faz esse esforço, o paciente ainda não tinha terminado de exalar completamente. Então, ainda tinha ar saindo quando o paciente começa a tentar puxar um novo ciclo. E aí, se a gente vai para esse momento aqui, a gente vê que tem ar preso lá dentro. Então, esse paciente está hiperinsuflado, ainda tem ar saindo, ao mesmo tempo que o paciente está querendo que o ar entre, tá? E por isso o ventilador não reconhece esse esforço do paciente, porque tem ar saindo e ar entrando ao mesmo tempo. As duas do ponto de vista de fluxo, no ventilador ele está zerado. Olha o que acontece com o volume fica como se fosse um platô, nem entra nem sai ar, mas não dispara o ventilador, até que o paciente cansa de fazer esforço e relaxa nesse ponto aqui. Então, nesse ponto, o paciente desistiu de fazer o esforço, ele não conseguiu disparar o ventilador, e aí, a hora que ele relaxa o diafragma que ele estava contraindo, o fluxo volta a ficar negativo, o ar que estava preso lá dentro volta a sair, e a pressão fica até um pouquinho positiva, porque é a compensação do esforço que o paciente fez, tá? Então, esse aqui foi um esforço que o paciente tentou fazer e o ventilador não reconheceu, e ele não reconheceu, não é porque o paciente não puxou forte, é porque ainda tinha ar lá dentro quando começou esse ciclo. E aí esse ar todo tem que sair, a gente está vendo aqui essa região achurada para poder, de fato, disparar um próximo ciclo. Então, fatores de risco para isso acontecer, a gente está vendo aqui uma curva da vida real, né? Pressão em cima, fluxo embaixo. Olha, nesse fica até fácil de ver, vinha mais ou menos num determinado ritmo, né? Uma frequência respiratória constante, aí parece que tem uma pausa. E nessa hora, vejam que o meu desenho está bem exagerado, na vida real a oscilação de pressão é pequenininha, mas a oscilação de fluxo é bem visível. E quando a gente tem a curva de volume, é mais visível ainda, que é aquele platô de volume. Fatores de risco para isso são os pacientes que podem ter hiperinsuflação. Então, DPOC, pacientes que estão ventilando com a pressão de suporte muito alta, pacientes que estão recebendo um volume corrente muito alto, porque a pressão de suporte está muito alta, pacientes que estão em alcalose, porque eles estão hiperventilando. E claro, se eu deixar a sensibilidade do ventilador muito baixa, daí também pode acontecer de ser que o paciente não conseguiu disparar. Mas, em geral, o problema é hiperinsuflação e não falta de força e nem sensibilidade alterada. Tá? Então, esse é um tipo de assincronia bem comum
e bem fácil de aprender a ver e nunca mais desver, para a gente reconhecer a beira-leito. Vamos passar para as assincronias da fase inspiratória. Então, na inspiração, o problema principal que pode acontecer são as sincronias de fluxo. E aí, as assincronias de fluxo podem acontecer em qualquer modo ventilatório, elas são um pouco mais bem descritas nos modos a volume, porque no modo a volume o fluxo é fixo, e no modo pressão de suporte e pressão controlada ele é controlado, ele é variável. Ele é um pouco mais comum de acontecer com onda de fluxo quadrada, mas também pode acontecer com onda de fluxo descendente. E nos modos a pressão, a sincronia de fluxo é mais discreta, mas ela também pode acontecer. E aí ela tem a ver com aquela aceleração do fluxo, ou rampa, ou slope. Eu vou mostrar algumas curvas para vocês. Então vamos ver o tipo mais comum, que é esse que acontece com o modo volume controlado. Esse tipo de assincronia de fluxo insuficiente é bem reconhecido há muitos anos. Esse é um estudo antigo aí que usou um simulador mecânico. Eles ventilavam então esse simulador no modo volume controlável com esforços variáveis. Vamos olhar para essa primeira curva aqui, tá? É pressão em cima, fluxo quadrado no meio, volume embaixo. Nesse primeiro ciclo não tem esforço do paciente, a gente vê o volume que foi programado entrando, o fluxo quadrado programado entrando, e a pressão que sobe dessa maneira linear. Nesse segundo momento, tem um esforço do paciente, um esforço moderado. O volume que vai entrar é o mesmo, é modo volume controlado, nada muda. O fluxo é constante do mesmo jeito. A gente determinou isso e o ventilador é um computador, ele vai obedecer. Mas olha o que acontece com a pressão. A hora que o paciente puxa, a pressão na via aérea cai. Isso aqui é o equivalente a gente imaginar que... Sabe quando você está tomando água de coco na praia e o canudinho encostou no fundo do coco? Pode até ainda ter um pouco de água de coco, mas você encostou lá no fundo e você tenta puxar no canudinho e não vem mais água de coco. E se você puxar bem forte, o canudinho vai até dar uma colabada. Você está gerando uma espécie de um vácuo dentro do canudinho. A mesma coisa acontece nesse sistema. Como o fluxo é constante e não pode mudar, a hora que o paciente tenta puxar, a pressão cai, porque o ventilador não deixa o fluxo mudar. E se a força for bem intensa, a pressão na via aérea pode cair, inclusive, abaixo da linha de PIP, tá? Então, isso acontece com o modo volume controlado, onda quadrada e onda descendente. Vocês podem pensar, mas isso aqui só acontece em modelo mecânico. Não, tá? Essa é uma foto que eu tirei de um paciente COVID, e eu vi isso um monte no COVID, quando a gente usou muito o modo volume controlado, porque era mais fácil naquela confusão em 2020. A gente está vendo pressão em amarelo, fluxo em verde e volume em azul. E é onda de fluxo descendente, tá? O volume era um volume de 6 ml por quilo de peso para o paciente, que era 400, e o paciente está fazendo uma força brutal e trazendo a pressão de via aérea aqui para o nível da PIP, ou quase abaixo da PIP, em todos os ciclos, tentando puxar mais do que os 400 ml. Alguém poderia falar, então isso aqui foi bom porque é protetor, porque o paciente não está puxando mais volume, mas obviamente deve ser muito, muito desconfortável e potencialmente também lesivo, que o paciente está fazendo força, ele só não está recebendo volume. E a gente pode ter a sincronia de fluxo nos modos a pressão, principalmente, inclusive no modo pressão de suporte, que tem a ver com aquele slope. Então, para entender o que é o slope, ou a rampa, ou a aceleração, eu gosto de pensar em dois carros. A gente está no modo pressão de suporte, nesse caso aqui, a gente está vendo pressão em amarelo em cima, fluxo em verde embaixo. Para a pressão, aqui era a pressão de suporte de 6, a pressão tem que chegar em 6, mas a aceleração está bem lenta. Imagina um carro 1000, um carro com baixa potência que quer chegar a 80 km por hora na marginal. Ele vai chegar, mas vai levar muito tempo, ou mais tempo, do que um carro bem rápido, um carro turbo, vai chegar naquela mesma pressão bem mais rápido. Então, o tempo que leva para chegar na pressão que você planejou é muito menor. Então, a gente vê duas situações aqui nesse slide. Tem uma mudança de pressão de suporte também. Aqui a pressão de suporte de 10, slope rápido. Aqui a pressão de suporte de 6, com slope lento, mas vejam o que o slope faz, deixando a subida de pressão bem lenta versus um slope rápido que faz subir rapidamente, às vezes até gerando uma espécie de um overshoot, que às vezes é um overshoot, quando é por causa do slope, é um overshoot mais precoce aqui, mas aqui também tem a ver com oscilações de pressão, porque entrou rápido, às vezes rápido demais. Então, esse ajuste de slope é um ajuste fino,
talvez, que a gente pode dizer assim, não é tão grave quanto aquela sincronia de fluxo de onda quadrada, mas ainda assim está bastante associado a trabalho respiratório, gasto energético e conforto, quando a gente usa slopes lentos para quem quer um slope mais rápido, tá? Por fim, vou falar de assincronias de ciclagem, então aquelas que acontecem na transição da ins para a expiração. Tem dois tipos de assincronia de ciclagem, vou começar falando do atraso de ciclagem. O que é atraso de ciclagem? É quando o ventilador demora para passar para a expiração e o paciente já passou para a expiração. Vamos ver como acontece isso. Então, a gente tem aqui em cima a curva de pressão e aqui embaixo a curva de fluxo. É modo pressão de suporte, então eu deixei tracejado aqui, o ventilador não faz isso, 25% desse pico de fluxo aqui. Então, esse é o ponto em que o ventilador vai ciclar. Quando a gente liga os ventiladores, em geral, esse é o valor padrão, 25% ou 30% do pico de fluxo. É o critério de ciclagem padrão na pressão de suporte. Se a pessoa tiver um sistema respiratório com complacência e resistência normais, esse 25% pode dar bastante certo. A gente está vendo aqui uma situação em que o fluxo sobe, faz esse pico, chega em 25%, cicla. E se a gente tivesse uma maneira de medir o tempo inspiratório neural, que raramente a gente tem, mas se a gente tivesse, por exemplo, a pressão muscular, a gente ia ver que isso aqui aconteceu mais ou menos junto da pressão que o paciente fez. Por quê? Porque a hora que o paciente está fazendo força, o pico de fluxo é maior, e a hora que o paciente relaxa, o pico de fluxo, o fluxo inspiratório cai e tende a atingir esses 25%, tá? Então, nesse caso aqui, essas linhas tracejadas marcam o tempo inspiratório neural do paciente, quando ele quis respirar, e desculpa. E esse tempo aqui, que não está aparecendo, é o tempo que está escondido aqui embaixo, que eu não estou vendo vocês por causa, não estou vendo por causa do zoom. É o tempo do ventilador. Então, eles não são perfeitamente idênticos, mas eles são bem parecidos. Agora, tem situações em que acontece algo como o que a gente está vendo aqui, ó. A pressão inicial disparou, subiu para o mesmo valor de pressão, mas aí a gente está vendo um tempo inspiratório longo, e essa subida de pressão aqui no final da inspiração, e aí eu relembro vocês que se é um modo pressão de suporte, a pressão nunca devia subir. A pressão é constante, ela sobe para o valor que a gente ajustou, ela deveria ficar constante nesse valor até ciclar. E por que que aqui ainda não ciclou? Não ciclou porque o critério é a fluxo, lembra? Ó, atingiu o pico de fluxo, 100%, e aí o fluxo foi caindo meio lentamente. Olha como a velocidade de queda desse fluxo aqui é menos íngreme do que esse aqui, tá? Então, o fluxo está caindo, mas ele está caindo lento, lento, lento. Se fosse esperar ir nesse ritmo, ó, imagina, eu estou prevendo que a ciclagem ia acontecer mais ou menos por aqui. Um tempo expiratório bem, bem longo. Mas, de novo, se a gente tivesse como ver o tempo expiratório desse paciente, a gente ia ver que é o tempo expiratório idêntico da ocasião anterior. Ele começou aqui e terminou aqui. Então, o tempo inspiratório neural do paciente é esse. E o ventilador está completamente fora de compasso. Por que que ele está fora de compasso? Porque na hora que o paciente relaxou, mesmo assim, o fluxo ainda estava caindo super lento. O fluxo inspiratório ainda era muito próximo do pico. Por que que o fluxo não caiu se o paciente já relaxou? Então, isso aqui, em geral, acontece com complacências pulmonares muito altas. Por exemplo, o paciente bem enfisematoso. O ar entrou lá dentro e não esticou muito, não ativou nenhum sistema elástico. Então, o ar vai entrando e o fluxo não cai. Até uma hora que o paciente... Olha o que acontece aqui, ó, gente. Queria chamar a atenção para este ponto. Nesse ponto, o paciente fez... A pressão subiu e não era para subir, o fluxo mudou de formato, e o único jeito disso aqui acontecer então, tudo isso é o atraso de ciclagem, e o único jeito disso aqui acontecer é o paciente fazendo um esforço expiratório, tá? Então, o paciente acabou fazendo força para trás, e aí quando ele faz força expiratória, o fluxo aí cai, acaba atingindo o critério e cicla. Mas tudo isso daqui foi atraso de ciclagem. E toda essa área aqui, que é a área embaixo da curva do fluxo é o volume extra que entrou e que o paciente já não queria ou não precisava com esse tipo. Então, atraso de ciclagem é uma sincronia que gera muita hiperdistensão e que, inclusive, pode estar associada depois ao esforço perdido, porque a gente viu que esforço perdido acontece quando o paciente tem hiperdistensão. Na vida real, a gente vê esse tipo de assincronia em qualquer modo, mas aqui eu estou mostrando para vocês no modo pressão de suporte.
A gente está vendo aqui o paciente disparou o ciclo, ó, disparou a fluxo, pressão em amarelo em cima, fluxo em verde no meio, volume em azul embaixo. E aí aqui a gente vê esse fenômeno acontecendo, ó, a pressão da via aérea sobe no final da expiração, e nesse ciclo é até melhor de ver. Olha só, o fluxo subiu, fez um pico e depois quase que virou um platô. Quando o habitual para pessoas com pulmão normal é esse fluxo ir caindo, tá? Como não caía, não caía, não caía, uma hora o paciente tem que fazer força, quando ele faz força, ele muda ele força o fluxo a parar de entrar, porque aí ele gerou uma pressão intratorácica alta, aí o fluxo cai e acaba disparando. Não é que o paciente fala, vou fazer força para ciclar o ventilador. O paciente fala, pelo amor de Deus, eu quero soltar o ar e tá entrando ar dentro de mim. Ou às vezes o paciente nem está pensando, é o centro respiratório falando, tá na hora de soltar o ar e continua entrando ar, tá? Então, esse é o tipo de assincronia que a gente pode reconhecer por essa espícula no final da ex, mas principalmente, porque isso aqui às vezes pode ter em outros contextos, mas principalmente pelo formato do fluxo. E o inverso da ciclagem atrasada é a ciclagem precoce, aquela que acontece antes da hora. E ela pode vir junto com outro tipo de assincronia, que é o duplo disparo. Vamos ver como é isso. A gente está vendo aqui em cima a pressão e embaixo o fluxo. O paciente disparou o ciclo nesse ponto, subiu a pressão, o fluxo fez um pico. Nesse momento aqui acabou o ciclo. Então, esse é o começo do ciclo, o tempo inspiratório do ventilador. Esse é o fim do ciclo. Isso aqui é o tempo inspiratório do ventilador. Olha o que aconteceu. O ventilador ciclou e aí o fluxo expiratório fez um pico e aí fez esse formato engraçado aqui. O fluxo quase zerou, mas não zerou e voltou a esvaziar. Eu espero que vocês estejam achando que alguma coisa está estranha e estejam pensando assim. Eu já vi esse formato, ela já mostrou isso hoje. Esse formato é muito parecido com o esforço perdido. Por que que isso aqui não é um esforço perdido? Isso não é esforço perdido porque esse esforço aqui do paciente ele foi atendido pelo ventilador. Ele começou aqui e ele ainda não tinha terminado aqui. Então, esse formato está acontecendo bem no comecinho da expiração. Quando eu mostrei esforço perdido, ele em geral acontecia do meio para o fim da expiração. Mas o formato da curva de fluxo é bem parecido. Então, aqui o paciente está puxando, ó, o ventilador fechou a válvula INS, abriu a válvula ES, o paciente ainda estava puxando. E aí, porque o paciente está puxando, ele joga, o fluxo expiratório tinha ar saindo, começa a sair menos porque o paciente está tentando puxar ar para dentro. É um fenômeno meio parecido com aquele que a gente viu do esforço perdido, mas não chama esforço perdido porque este esforço foi atendido, tá? E às vezes o paciente faz isso com tanta força que pode acontecer isto daqui. O paciente, ó, um ciclo, disparou com esse esforço aqui do paciente, aí o ventilador ciclou antes da hora, ciclagem precoce, e aí como o paciente ainda estava fazendo força, ele fez uma força tão forte que disparou um segundo ciclo. Então a gente vai chamar de duplo disparo esse que é um único esforço disparando o ventilador duas vezes, tá? Isso aqui é bem ruim, por quê? Porque nesse ciclo aqui, ó, o fluxo entrou, quando ele começou a sair, entrou outro. Se a gente lembrar que o volume corrente é a integral da curva de fluxo, mesmo se a gente lembrar isso, o ar entrou um monte de ar e só saiu um tiquinho. Então, represou ar lá dentro. E aí, com ar represado, entrou um segundo ciclo, tá? Então, isso pode causar uma certa hiperdistensão. Vou fazer uma pausa de 1 segundo para pegar o carregador do meu computador, que eu não vi que estava no limite, mas está. E vai ser chato se ele desligar. Vamos ver isso nas curvas de vida real. Então, a gente está vendo aqui pressão em cima e fluxo embaixo. Modo pressão de suporte. Ó, em todos esses eu estou vendo ciclagem precoce. Ó, o fluxo inspiratório acontece. Quando vem a expiração, faz um pico ex. Aí o fluxo quase zero. Olhando para o gráfico, dá a impressão de que zerou de verdade. E a gente vê que tem até uma coisinha que acontece na pressão aqui também. Mas aqui não disparou um segundo ciclo. Então, nesse momento, o paciente ia soltar o ar, parou de soltar o ar, aí relaxou e começou a soltar o ar de verdade. Ó. Tinha todo esse volume aqui ainda, tudo isso de fluxo respiratório para acontecer, tá? Nesse ciclo, a mesma coisa, e nesse terceiro aconteceu um duplo disparo.
Então, essas duas assincronias, elas acontecem pelo mesmo problema, que é isso, o ventilador terminando antes da hora, mas isso aqui é mais grave do que isso aqui isolado, por causa desse represamento de ar que acontece entre um ciclo e outro. Por fim, eu queria falar de uma sincronia que eu ia brincar que é nova, mas pensando bem, a primeira descrição dessa sincronia é de 2013, então ela já tem 10 anos, que é o disparo reverso. Vamos lá para entender um pouquinho o que é disparo reverso. Disparo reverso é quando, ao invés do paciente disparar o ventilador, a gente brinca que é como se o ventilador estivesse disparando o paciente. Vamos entender como. Em cima, em amarelo, curva de pressão. No meio, em verde, a curva de fluxo. Embaixo, em azul, a curva de volume. Vamos tentar entender se esse... Então, é um modo a pressão, tá? É o modo pressão controlada. E a gente está vendo aqui um primeiro ciclo. Vamos entender se esse ciclo é controlado ou assistido. Então, a gente procura algum sinal aqui de esforço do paciente, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, que teve disparo a fluxo. Lembra que eu contei que o ventilador dá essa dica? Ele mostra onde aconteceu o disparo. Então, aqui foi um ciclo assistido. O paciente fez esforço, o ventilador reconheceu, mandou um ciclo para o paciente. E então a gente sabe que o esforço do paciente aconteceu mais ou menos aqui, apesar da gente, lógico, não ver essa curva na vida real. Vamos olhar para esse segundo e terceiro ciclos aqui. Então, eu queria que vocês vissem que nessa hora aqui aconteceu um ciclo que não foi disparado pelo paciente. Não tem um sinalzinho aqui na curva de fluxo. Inclusive, o paciente ainda estava meio que terminando de exalar quando entrou esse ciclo. Então, este é um ciclo controlado, tá? Controlado porque ele foi disparado a frequência, por causa da frequência respiratória que está setada no ventilador. Então, o ventilador entrou antes do paciente. Entrou um ciclo de acordo com isso. Só que daqui a pouco entrou um segundo ciclo e agora este ciclo é assistido. Como que eu sei? Tô vendo ele aqui, tô vendo esse sinalzinho de que ele foi disparado pelo paciente. Então, esse é um ciclo assistido, e aqui era o paciente fazendo esforço. Então, o que aconteceu nesse momento foi que o primeiro ciclo entrou, e aí esse ciclo pode estimular o paciente a fazer um esforço e tentar respirar. E aí o paciente tentou respirar no meio, entre o final do primeiro ciclo e a exalação. E aí ele acabou disparando o segundo ciclo. Então, eu espero que vocês olhem para isso aqui e falem: espera um pouco, Juliana, por que que isso daí não é duplo disparo? E isso aqui é uma espécie de é uma duplinha de ciclos, mas a gente não chama isso de duplo disparo, porque nesse primeiro ciclo não foi o paciente que disparou o ventilador, tá? Então, esse ciclo foi controlado e esse ciclo foi assistido. Mas, de todo jeito, aconteceu o mesmo problema que eu mencionei sobre o duplo disparo, que o volume que entrou não tinha saído quando entrou o segundo ciclo. Então, isso aqui pode ser bastante deletério, porque vai gerar um empilhamento de ar, ou breath stacking, que pode acontecer tanto quando o duplo disparo causa-se no duplo disparo comum por ciclagem precoce, quanto no disparo reverso, que causa essa duplinha. Nem todo disparo reverso tem duplinha de ciclos, tá, gente? Pode acontecer de ter deformações da curva que você vê, o ventilador entrou e o paciente fez um esforço logo depois, deformando a curva de fluxo sem gerar um segundo ciclo em seguida. Então, essa é uma assincronia um pouco mais complexa, porque ela tem diversas causas e não tem um tratamento com a ventilação mecânica tão óbvio quanto as outras. A gente pode utilizar algoritmos automáticos para identificar. Esse é o Better Care, desenvolvido lá na Espanha, que tem uma sensibilidade e especificidade de 92%. O tomógrafo de impedância elétrica também tem utilizado uma ferramenta que identifica, ó, aqui a gente está vendo as duplinhas de duplo disparo, identifica que está acontecendo duplo disparo, inclusive corrige o volume corrente do segundo volume para o empilhamento de ar, mas a real é que para a maioria de nós a gente precisa reconhecer isso à beira-leito. E por que a gente precisa reconhecer? A gente precisa reconhecer porque a sincronia está associada com desfechos piores para os pacientes. Então, tem esse estudo do grupo do Louis Blanc, é um estudo de 2015, mostrando um aumento da mortalidade nos pacientes que tinham índice de assincronia maior do que 10%. Eles gravaram a ventilação mecânica inteira dos pacientes, então, todos os ciclos durante toda a ventilação, mais de 7.000 horas de ventilação. Mas era um estudo com 50 pacientes que mostrou essa associação de quem tem muita assincronia,
maior mortalidade. Tem outros estudos observacionais que não confirmaram isso, mas, de todo jeito, tem um monte de associação com outros desfechos ruins. Esse é um estudo que a gente fez na UTI respiratória do INCOR, do Maison Souza, que foi meu aluno de doutorado, em que a gente também gravou 100% das curvas do ventilador, e, de novo, a gente usou o mesmo sistema do Louis Blanc. Aqui a gente não viu uma diferença significativa de mortalidade, mas teve diferença em tempo de ventilação mecânica e desmame. Mais do que isso, nesse estudo, numa segunda publicação desses mesmos pacientes, a gente percebeu que quando o paciente tem clusters, ou seja, uma hora do dia, ou vários horários do dia, em que ele tem um monte de assincronia junta, isso está associado com maior mortalidade, mesmo quando a gente corrige para a duração da ventilação mecânica, para a gravidade, para SAPS-3. Então, quando você chega à beira-leito do paciente, ele está tendo um monte de assincronia, isso é um marcador de pior desfecho e talvez valha a pena tentar fazer alguma coisa para corrigir. Então, vamos falar rapidinho como é que a gente trata. Primeiro, como a gente não trata a sincronia com sedação. Eu não sei o que aconteceu na pandemia de Covid, que as pessoas começaram a falar com a maior naturalidade que elas estavam sedando os pacientes por causa de assincronia. Se pegar qualquer livro antes do Covid, ou qualquer artigo de revisão de assincronia antes ou depois do Covid, está lá escrito que sedação não é o tratamento para assincronia. Então, sedação não é o tratamento para assincronia. O que vale a pena é controlar dor e ansiedade, o que pode estar mesmo associada. Mas o que funciona de verdade é ajuste do parâmetro ventilatório. E uma das coisas que funciona muito bem mesmo é o uso de modos espontâneos. Vale a pena também tentar, às vezes, modos avançados tipo NAVA e PAV Plus, mas dá para fazer todos os ajustes com os modos convencionais e a gente vai ver como. Então, se eu tiver autodisparo, o que eu faço? Lembra, autodisparo é aquela que está todo serrilhado, em geral é água ou vazamento no sistema respiratório e o ventilador pensa que o paciente puxou, mas o paciente não puxou. Então, eu preciso reduzir esse ruído. Como eu reduzo? Tiro a água do circuito, ajusto a sensibilidade, com cuidado para não deixar a sensibilidade muito difícil para disparar. E às vezes isso aqui é por oscilação cardíaca. Vale a pena tentar tirar o circuito de cima do peito do paciente, mas às vezes essa oscilação está acontecendo dentro do tórax e nessa situação não tem grandes estratégias, a não ser, por exemplo, usar o modo NAVA, que você pode usar um disparo pela atividade elétrica do diafragma e não por oscilações de pressão e fluxo na via aérea. Como eu trato esforço perdido? Principal coisa para tratar isso, então lembra, esforço perdido é aquele que o paciente tenta respirar, mas o ventilador não reconhece porque ele respirou quando ainda estava exalando, porque está com hiperinsuflação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar excesso de assistência, evitar superassistência. Como eu evito superassistência? Esse é o estudo mais legal sobre isso, o mais bonitinho, mostrando que é uma das coisas que mais funcionou para os pacientes. Então, o índice de assincronia super alto, de esforço perdido. O que acontecia quando você ajustava a pressão de suporte? Ajustar aqui é um estudo do grupo do Brochard. Ajustar era, em geral, baixar a pressão de suporte. Baixa a pressão de suporte, para de exagerar que o paciente vai ter menos assincronia do tipo esforço perdido. Além disso, também funciona mexer no critério de ciclagem, aumentando o critério, mas esse daqui é a estratégia mais efetiva. Se eu tiver uma sincronia de fluxo, daquelas em que o paciente tenta puxar e não consegue porque o fluxo é constante, então ele está tendo essa queda aqui de pressão, ele está infeliz com essa ventilação. O que eu posso tentar fazer? Eu posso corrigir alterações metabólicas, mas em geral a gente já está fazendo isso. Se eu tiver no modo volume controlado, eu posso tentar mexer no valor do fluxo, posso tentar usar uma curva descendente, mas como eu mostrei para vocês nesse exemplo, que isso aqui está copiando aquele paciente que eu mostrei para vocês, que era da vida real, ele já estava com fluxo descendente, e eu posso tentar outros modos ventilatórios, tá? Então, eu posso passar o paciente para pressão controlada, pressão de suporte, ajustar o suporte respiratório, ajustar a rampa, mas claro que vai depender da condição clínica do paciente, se eu achar que isso já é possível de ser feito nesse momento. Como é que eu trato atraso de ciclagem? Lembra que atraso de ciclagem? O ventilador o paciente já terminou de fazer esforço, o ventilador continuou. Isso aqui, em geral, acontece que o paciente acaba ficando hiperinsuflado. Então, o que adianta fazer aqui? O tempo inspiratório do ventilador está muito mais longo do que o tempo inspiratório neural. Então, o que eu quero fazer é diminuir o tempo inspiratório do ventilador. Como eu faço isso?
Depende do modo ventilatório. Se eu tiver em pressão controlada, tem um botão de tempo inspiratório, eu vou lá e reduzo. Se eu tiver em volume controlado, eu vou ter que ou reduzir o volume ou aumentar o fluxo. Ou uma combinação dessas duas coisas. Se eu tiver em pressão de suporte, eu vou ter que aumentar o critério de ciclagem. Por exemplo, se estava em 25%, eu vou subir para 40%, 50%, 60% do pico de fluxo. Tudo bem? E se for, ao invés de atraso de ciclagem, é ciclagem precoce. Então, o que é ciclagem precoce? O paciente ainda está fazendo esforço, o ventilador já terminou. Nesse caso, o tempo expiratório do ventilador é mais curto do que o tempo expiratório neural do paciente. Então, agora eu tenho que fazer tudo ao contrário do que eu acabei de falar para a ciclagem atrasada. Então, eu vou ter que aumentar o tempo expiratório do ventilador. Como que eu faço? De novo, tudo ao contrário. Se eu tiver em pressão controlada, eu vou lá e simplesmente aumento o tempo ins. Se eu tiver em volume controlado, eu tenho que aumentar o volume corrente ou reduzir o fluxo. Se eu tiver em pressão de suporte, eu vou reduzir o critério de ciclagem. Aí talvez alguém vocês estejam pensando, nossa, pelo amor de Deus, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Gente, ajusta os alarmes do ventilador para não ter nenhum risco. Fica na beira do leito e experimenta. Você chegou à beira-leito, se você se confundiu, viu essa sincronia, se confundiu, ao invés de aumentar o tempo ins, você encurtar o tempo ins, você vai piorar esse problema e vai acontecer na hora, você vai ver na sua cara. Mexeu no tempo ins, vai começar a ter mais ciclagem precoce, vai aparecer duplo disparo, você vai falar, ai, nossa, fiz o contrário, tá? Dá para consultar uma fonte, né, isso está bem detalhado nas novas diretrizes, nas antigas e nas novas diretrizes de ventilação mecânica da MIB e da SBPT. Então, não tem mistério. Se você ajustou os alarmes e está do lado do paciente, você pode fazer mudanças, experimentar mudanças para tentar reduzir as assincronias. O que eu sugiro é sempre fazer uma mudança de cada vez para você ver o efeito do que você fez, tá? Por fim, eu queria só, então, mais uma vez falar para vocês que eu vou ficar muito feliz o dia que eu souber que alguém me falasse, agora eu não consigo mais desver um duplo disparo. Eu vejo isso aqui, eu sei que é um duplo disparo. Ou eu vejo isso aqui e eu sei que é um esforço perdido. E aí você chegou à beira-leito, você tem tempo de lembrar o que você tem que fazer para corrigir esse tipo de assincronia. Vou parar aqui para a gente ter tempo para discutir algumas coisas. Obrigada. Muito obrigada, Ju. Parabéns, excelente, excelente. Vamos lá, olha, a gente já tem aqui perguntas. Fernando está te fazendo uma pergunta. Você quer fazer no microfone, Fernando? Eu tô no plantão aqui, mas vou fazer duas perguntas. E parabéns, Juliana, pela aula. É, posso fazer três perguntas, chefe? Dá Pode fazer tempo aí. quantas perguntas você quiser. Uma, é se a Juliana acha que em breve algum ventilador vai conseguir estimar a PMUS, que vai ajudar no diagnóstico aí das assincronias. Se em breve isso vai estar disponível nos ventiladores. A segunda, se ela tem experiência de usar a ferramenta de assincronia na tomografia de impedância elétrica. E a terceira foi que eu estava aqui de plantão e tem o Físio Daniel e o Leandro estão assistindo a aula também. E eles fizeram um comentário que o Daniel leu alguns trabalhos aí que quando você está despertando o paciente, tira o bloqueador, está diminuindo a sedação. Se é tolerável, às vezes, você aceitar um pouquinho de disparo reverso que não gere duplo ciclo, se dá para tolerar um pouquinho ou se ela tende a voltar atrás daí, tentou ajustar o ventilador, não deu certo, está fazendo aquele disparo reverso, mas não está gerando se ela tolera um pouco ou se ela volta atrás na sedação. Acho que é isso aí, parabéns, viu, Juliana? Foi muito boa a aula. Obrigada, Fernando. Ótimas perguntas, as três. Vamos lá. Se eu acho que vai ter um ventilador em breve medindo a PMUS, depende do que você chama de em breve. Tem gente fazendo isso, eu sei que o Eduardo Leite, que trabalha comigo na UTI respiratória do INCOR, tem projetos nessa linha. E eu sei que eles já chegaram perto, já fizeram coisas legais. Quão perto isso está de estar no ventilador, eu não sei. Eu acho que está mais perto, ou tem o potencial de estar muito mais perto, reconhecer a sincronia, mais do que a PEMUS. A vantagem de você, ao invés de só reconhecer a sincronia via PEMUS, é que você fala, deixa eu ver onde é que o paciente respirou, para eu entender que a sincronia é essa. Mas eu não sei se os algoritmos que tendem a estimar a PEMUS vão conseguir estimar ela tão bonitinha com essa curvinha que eu mostrei para você, que é o que você conseguiria estimar, também com problemas, por exemplo, se você tiver pressão esofágica.
Então, eu acho que mais. Eu tenho a impressão, mas é uma educated guess, mas eu não tenho trabalhado, eu particularmente, com nenhuma empresa em relação a isso. E o Edu e o Marcelo Amato fazem projetos nessa linha, em parceria. E tem mais gente, tem outros grupos no mundo fazendo isso. Eu acho que está mais perto de uma detecção automática de assincronia, e talvez aparecer na tela, ó, tá tendo duplo disparo, tá tendo esforço perdido, faz alguma coisa. Tá, essa é uma. A outra, esqueci a pergunta do A meio. Peraí que eu tomografia de impedância com o modo de assincronia. Ah, verdade. Eu não tenho experiência nisso porque eu não estou envolvida nos projetos de impedância, mas esse é o projeto do Eduardo Leite, bem forte, ele tem uma linha nisso, e sei que ele tem feito grandes progressos nesse sentido. Eu já vi essa ferramenta da impedância funcionando para duplo disparo, e quando é o duplo disparo clássico, ela é bem eficaz de reconhecer. Por outro lado, então, reconhecer duplo disparo eu acho que é a coisa mais fácil do mundo para você ensinar para um computador. Mas é muito. Qualquer engenheiro, eu não, mas o engenheiro consegue ensinar isso bem, porque é só você falar, se tiver dois ciclos e o intervalo entre eles for bem pequenininho. Né, você cria um critério e é relativamente fácil. Então, por exemplo, o sistema que o Louis Blanc criou, que é o projeto que eu fiz com o Maison, que a gente fez na UTI respiratória, a gente coletava no maior rolê, assim, a gente comprou um aparelho específico que coletava os dados a partir do ventilador, mandava por um router, era um negócio. Mas eu sei que o Louis Blanc trabalhava com empresas para incorporar isso no ventilador, porque esse esforço perdido e duplo disparo tem um padrão tão típico que não é difícil de você ensinar o ventilador. Tá? E a Por terceira fim, pergunta. hã? Não? A terceira eu lembro que é duplo disparo reverso. Eu acho super tranquilo tolerar disparo. Eu raramente, vou te falar, eu raramente volto alguém para trás na sedação por assincronia. Em geral, tento empurrar o paciente para frente. Se o paciente está de qualquer assincronia, mas vou falar especificamente de disparo reverso. Em qualquer assincronia, a menos que o paciente esteja super grave, em geral, o que eu tento fazer é ajustar o ventilador. Ah, não deu, daí eu tento passar para pressão de suporte, eu tento tirar um pouco de sedação, eu vou atrás de usar alguma coisa que acalme. Eu não, eu acho bem perigoso voltar o paciente tudo para trás por causa de assincronia, porque, de novo, nunca ninguém mostrou que isso seja bom, e tem os estudos mostrando que prolongamento de sedação mais profunda e prolongamento de sedação está associado a pior desfecho, então eu acho que é o tipo de coisa que a gente se sente melhor, mas o paciente não se sente melhor e não faz bem. Em especial para disparo reverso, eu acho até mais tranquilo. Por quê? Porque o disparo reverso clássico, do jeito que ele foi descrito lá pelo grupo do Brochard em 2013, ele acontece no paciente bem sedado. Então, a melhor coisa que você tem para fazer por esse paciente é tirar a sedação. Mas, e se não tiver tendo duplo disparo, é só esquisito, porque é isso, o ventilador entra e o paciente entra em cima do ciclo, e o ciclo fica todo bizarro, mas talvez não faça muito mal e também não causa desconforto porque o paciente ainda está meio sedadão. Então, para esses, algumas coisas funcionam. Tá lá no paper de 2013, a primeira autora é a Komaniak. Ela tentou várias coisas. Uma das coisas que funciona é mexer na frequência respiratória. Ou você acelera o ventilador e faz ele entrar na frente do paciente toda vez. Isso às vezes funciona, já funcionou para mim. A outra é você baixar um monte a frequência e forçar o paciente a disparar todas. Só que se tiver muito sedado ainda, isso não funciona. Mas para quem já está menos sedado, às vezes funciona muito bem. Baixa a frequência para 7, e aí o paciente vai disparar todas. E aí acaba esse problema, porque agora que ele disparou, não tem mais disparo reverso. Mas tem pacientes que eu já tentei isso e o outro e nada funciona. Aí, em geral, o que eu faço é desligar a sedação e esperar, a menos que esteja acontecendo alguma coisa muito bizarra, que eu diria que em disparo reverso, para mim tem sido incomum. Bem, eu tenho uma outra pergunta nesse sentido aí, se der tempo, mas a gente está quase chegando no nosso horário, então eu vou só te fazer a pergunta também que a Isabela está fazendo aqui para nós na tela, que é em relação ao Pendeluft. Ela também te parabeniza aí pela aula, Ju. E como é que poderia estimar ou suspeitar sem estar com a impedância elétrica? Não dá para suspeitar e tá com a impedância elétrica. Agora eu não tô vendo a pergunta dela inteira, mas não é a Isabela? Eu não sei Isabela. por que que a gente precisa. É. Ou seja, como é que faz para fazer Pendeluft se estiver sem impedância?
Não dá, mas por que a gente se preocuparia com Pendeluft? Acho que é melhor você se preocupar com o fenômeno que eventualmente pode gerar Pendeluft. Então, o que você quer fazer é ter certeza que você está ventilando o paciente não com volumes muito altos, não com drivings muito altas. Lembrando que vários desses estudos de Pendeluft são animais com pouquíssimo suporte e muito esforço. Então, acho que uma outra coisa que vale a pena é não deixe um paciente que está fazendo muita força. Um dos jeitos, não é um bom jeito de resolver o paciente estar fazendo muita força, eu já vi as pessoas fazerem isso. A pressão de suporte de 0, pressão de suporte de 2, daí ele vai puxar loucamente, e aí é nessas situações que tem mais Pendeluft. Então, eu particularmente não me preocupo com o Pendeluft à beira-leito, eu me preocupo com ventilação lesiva de uma maneira mais global. E falando em ventilação lesiva, Ju, só para a gente falar um pouquinho do seu estudo, do estudo da Fábio, né, que é o do espiral. Quer dizer, que tem muito a ver com isso que a gente está conversando aqui. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Quer dizer, você disse que você raramente volta para trás. Você Uhum. tenta empurrar o paciente para frente, tenta fazer uma manobra, voltar em suporte, não voltar a sedação de jeito nenhum, fazer todo isso, esse conhecimento enorme dessa hora inteira de aula aqui. Mas tem hora que quando você for fazer isso, ele vai ventilar com 12, 14 ml por quilo de peso acredito. Né? Então, qual é o momento em que você decide entre não deixar o doente ventilar lesivamente, né? Porque você acabou de falar para a gente tentar evitar ventilação lesiva, ou voltar à sedação? Como é que é a sedação? Porque no doente que está indo bem, esse doente eu já entendi o que é para fazer. Agora, e no doente que não está bem? Tá, talvez o estudo espiral traga essa resposta, né, Flávia? Para quem não sabe o que é o espiral, a gente avaliou o que acontece com os pacientes no primeiro dia que alguém tenta pôr eles em pressão de suporte. E aí, uma parcela, a gente ainda está analisando os dados, mas de fato uma parcela voltou, a equipe clínica voltou o paciente para sedação e ventilação controlada, e um dos motivos pode ser por assincronia, né? Aí o que eu acho que talvez o estudo mostre, Flávia, é assim, o que acontece com essas pessoas que voltaram para trás. Com o grande viés que é o seguinte, também quem voltou para trás, de vez em quando eu acho que voltar para trás tem o risco de que é isso, aí ceda tudo de novo, aí você ganha mais 2 dias de ventilação mecânica, e nesse intervalo ganha uma infecção por catéter, aí sepse morre. Mas é claro, o paciente que voltou para trás já é o paciente mais grave. Então, o estudo observacional tem algumas limitações de entender o que acontece nesse contexto. Eu acho assim, quando que tem alguma, eu faço um esforço muito, muito grande de tentar fazer algum ajuste em ventilação. Às vezes, inclusive, algum ajuste desconfortável. Então, por exemplo, uma das coisas que dá para fazer é fazer aquilo que eu mostrei, é gerar aquela sincronia que eu mostrei para vocês. Você pode pôr o paciente em volume controlado, com curva descendente, escolher um volume, por exemplo, de 8 ml por quilo de peso e deixar ele assim. Se ele puxar, ele não vai ganhar mais volume. Ele vai fazer aquela coisa horrível lá na pressão. Eu não tenho certeza que isso é a melhor estratégia, eu raramente uso essa estratégia, mas ela é uma estratégia possível. Eu acho que eu volto para trás só quando, de fato, junto com a sincronia tem muita agitação e acaba acontecendo também algum comprometimento hemodinâmico. Porque senão eu acho que a grande questão que o espiral ainda não respondeu, mas que o espiral 2 talvez possa responder é assim: será que não é melhor deixar quieto 10 ml? O que é pior, 10 ml por quilo de peso ou prolongar a sedação e voltar tudo para trás? A gente não sabe isso. A gente parte do princípio que 10 é sempre ruim, né? Mas o que a gente sabe é que 10 é ruim no primeiro dia. A gente não sabe se só for o quarto, quinto dia, se para esse paciente é tão pior voltar para trás. Eu não sei também se dá para desenhar um estudo exatamente assim. Então, eu diria que assim, pacientes muito graves, muito no começo, paciente que está muito no começo da SARA, na fase aguda, acabei de entubar, ou acabei de identificar a SARA e tentar implementar a ventilação protetora. Nesse paciente, eu costumo usar mais sedação e não tolerar muito a sincronia que cause ventilação lesiva. Das 48 horas para frente, se for mais ou menos, eu tendo a mandar para frente, mas de fato vai ter uma parcela que não tem jeito e você tem que voltar. Aí o que eu tento fazer, pelo menos se for voltar, é não usar midazolam, tentar voltar, não usar bloqueador contínuo, uso só bolos de bloqueador
tento voltar para no dia seguinte ver se o paciente deu um reset e um monte de quetiapina, Aldol, para ver se dá para tentar de novo no dia seguinte. Não, perfeito, João. Acho que é isso mesmo, né? É a questão que nunca a inteligência artificial vai resolver, né, Juliana? Só mesmo o profissional de saúde na beira do leito, com a sensibilidade que nos é devida por sermos seres humanos, ele vai conseguir resolver esse caminho aí. E a gente provavelmente randomizar pacientes para obter uma resposta mais assertiva, né? Uhum. Parabéns, né? Eu acho que a Espiral é um sucesso mesmo, a parceria da BRIC com a Livem, né, Juliana, com a rede latino-americana, e eu acho que tem tudo para a gente já emendar o Espiral 2 num estudo randomizado com base nos conhecimentos que a gente tiver adquirido aí na Espiral. Mais um sucesso. Sim. Parabéns a você e a Fábio. Obrigada, Flávia. Obrigada pelo apoio de todo mundo. Deve ter gente aí que coletou dados do Espiral, então obrigada, gente. Muito bom. Queria agradecer mais uma vez, toda a sua parceria, Juliana. E muito obrigada. Sua aula vai ficar gravada no nosso site, tenho certeza que vai ser assistida por nós, muitas vezes, né, para lembrarmos de tudo isso que você falou, e por outras pessoas que não a assistiram. Mas ela fica lá depositada e vai ser bem precioso. Muito obrigada por Legal. essa sua hora de dedicação a nós. Obrigada, Flávia. Pessoal, não desvejam nunca mais, hein? Exato. Todo mundo de olho. Obrigada, Ju. Boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite, gente.